Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. Olá galera, é um prazer muito grande estar junto com todos vocês novamente aqui no canal 23 TV Star News com o nosso programa Café com Prosa. Hoje estamos recebendo o professor Roberto Rilo Bíscaro, ele que foi meu professor, foi professor de muita gente aqui em Penápolis, é graduado pela nossa fundação, a FUNEP aqui da cidade, também é doutor, né, feito pela USP na parte de dramaturgia. O professor Roberto Bíscaro, que é famoso no Brasil inteiro pelo seu blog, onde chama blog Albino Incoerente, e uma grande pessoa, um grande caráter, que tem muito a nos ensinar, muito a ensinar a todos vocês que acompanharão este programa. Hoje, em particular, também, nós estamos recebendo o nosso companheiro Wesley Melo, que teve um compromisso particular inadiável, mas que estamos, numa próxima oportunidade, novamente contando com a sua presença. E junto com o professor Roberto Bíscaro, a nossa vendedora, amiga de todos aqui em Penápolis também, a Cleide Souza, é um prazer recebê-los todos aqui. Sejam muito bem-vindos, tá certo, professor Cleide? Fiquem à vontade. E vocês de casa podem estar participando do nosso programa pelo www.canal23.com.br ou pelo Facebook do programa, que é programa caféprosa@hotmail.com. Fique à vontade, manda suas sugestões, suas dicas, sua colocação, sua curiosidade a respeito do tema albino ou também sobre o blog do professor que todo mundo conhece. Professor, além de ser um prazer recebê-lo aqui, é um orgulho também saber do seu passado profissional, que você é professor, é doutor. Como você se sente ter alcançado essa graduação tão importante, que eu acho que é o mínimo da população brasileira que consegue, que é ser doutor em uma área? Bom, primeiramente eu quero agradecer você por ter me convidado para participar do programa. O Kaique foi meu aluno na 7ª e 8ª séries, isso já faz uns aninhos aí, uns 10 anos, quando eu lecionava aqui no Educandário, Coração de Maria. A Cleide também já conhecia mais por telefone, mas eu já sabia quem você era, obviamente, que Penápolis não é tão grande. Então eu agradeço o convite e espero poder contribuir, né, com seus telespectadores para alguma coisa. Olha, eu não vou negar não que eu me sinto muito bem sendo doutor. Eu gosto de ser professor doutor e, como você bem disse, é o mínimo, né, da população brasileira que consegue. Mas eu acho assim que se a gente tem um objetivo na vida, se você tem um sonho, se você quer melhorar de vida, eu acho que você tem que ralar, né? Eu acho que trabalhar e estudar. Eu não escondo, o pessoal daqui mesmo da cidade sabe das minhas origens humildes. A minha mãe era empregada doméstica, o meu pai era alfaiate, e eu tinha bastante possibilidade de dar errado, né? Porque eu não enxergo direito, eu não posso tomar sol. Então, assim, há uma série de fatores que poderiam ter feito com que a minha vida desse bem diferente do que ela deu. Mas ela deu no que deu, quer dizer, eu sou agora um professor concursado de nível federal, como você falou, sou doutor e tal, tenho a honra de ser convidado para programas de TV. O que ajuda a gente, eu acho que é você lutar, né? Eu acho
acho que essa é a grande chave. E aí a gente tem que se sentir bem, né? Eu imagino que deve ser assim. E o senhor atualmente está lecionando, então, no Instituto Federal, na cidade de Birigui, não é isso, professor? Isso, exatamente. Faz quanto tempo que o senhor já está nesse instituto? Como está sendo essa experiência para o senhor? O que modificou das aulas aqui em Penápolis para as aulas no instituto? Ou se modificou ou não alguma coisa? Como está sendo essa experiência para o senhor? Eu prestei o concurso do Instituto Federal em 2010 e a minha convocação para lá saiu no dia 11 de abril, eu comecei a trabalhar, então ainda não faz um ano, dia 11 de abril vai fazer um ano que eu estou lá. É uma experiência muito bacana, porque é uma escola que tem a vocação mais para curso técnico e da área de exatas e tecnologia. Então eu sou minoria, né, porque a minha área lá é português e inglês. Mas eles me tratam tão bem e me ensinam tanto as coisas de computação, de matemática, e os alunos são muito bons, eles são interessados. Então está sendo uma experiência muito boa ser funcionário de lá, e eu também sou responsável pelo núcleo de assistência às pessoas com necessidades específicas, né? Isso chama-se NAPNE. Então eu tenho que trabalhar com alunos às vezes que têm dificuldade visual, a gente tem que dar todo o apoio para as diferenças. Então é uma experiência gratificante. Maravilhoso, viu, professor? Professor, entrando propriamente dito no tema do nosso programa hoje, que é sobre albinismo, sobre o blog do senhor, sobre a experiência que o professor Roberto Bíscaro teve em estar participando do programa do Jô Soares, da novela também, deu um depoimento na Globo, realmente está levantando a causa dos albinos, né? E isso é maravilhoso. Começo perguntando para o senhor, resumidamente, o que é ser albino, né? O que é albinismo? Muita gente fala falta de pigmentação. É simplesmente isso ou tem mais algum detalhe, professor? Olha, em princípio é isso, né? Em princípio é falta de um pigmento que a gente tem, que as pessoas têm, que se chama melanina. Então eu e todos os albinos não temos esse pigmento, essa melanina. Por isso que vocês têm essa cor mais escura na pele e eu não tenho cor na pele, por isso que parece que eu sou cor-de-rosa ou tal, porque falta essa tinta, né? Basicamente, em palavras simples, o albinismo é isso, é falta de tinta, é falta de melanina, para começo de conversa. Só que aí existem, bom, se você não tem pigmento, a gente fica muito vulnerável à exposição ao sol. Então eu não posso tomar sol, eu tenho que evitar tomar sol. Quando eu saio na rua, eu tenho que usar guarda-chuva, né? Hoje em dia já existe roupa com proteção contra os raios ultravioleta, mas custa caro. Uma camisa de tecido especial contra proteção, contra raio ultravioleta custa R$200. Eu posso comprar, mas a maioria das pessoas não pode. E então a gente tem que usar protetor solar também, o tempo todo, né? Eu uso protetor solar no mínimo 60. Os dermatologistas falam que usando 30 tá bom, mas a pele não é deles, é minha. Então... Exato. Então o senhor usa o máximo que o senhor pode para proteger. Eu sou uma pessoa morena, assim, já quase preta, já uso 50? Então, eu no mínimo 60. Para começo de conversa, 50, 60. E aí quando é mesmo... mas eu sempre tenho um 100 na minha mochila. E imagina o preço que custa um protetor solar 100, né? Então quando eu vou à farmácia, geralmente eu deixo lá R$150 só em protetor solar. E eu tenho que aplicar esse protetor solar todo dia. Não importa se as pessoas mas não tem sol. Eu falei, bom, está nublado, mas o sol não deixou de existir. Só tem as nuvens, a radiação passa. E outro problema que os albinos têm também é problema visual. Como a gente não tem pigmentação nos olhos, a gente tem problema com claridade, né? Porque o que faz com que as pessoas não sofram tanto com claridade é ter pigmentação nos olhos. Tanto é que tem gente que tem olho azul, eu já conheço gente que tem olho castanho, que tem problema com sol, com claridade. Eu que não tenho quase nenhuma pigmentação no olho, tenho bastante problema também. Então basicamente é isso, é problema com relação a sol e com relação à dificuldade visual. Isso causa. Pode, claro. Professor, você tem algum custo, alguém, governo, alguma colaboração? Não, colaboração é meu emprego. Se eu não trabalhar, eu não... A colocação da Cleide, assim, eu acho muito pertinente e muito boa, Cleide. Porque realmente, como o senhor acabou de citar, o fato do protetor solar, o senhor tem que ter um cuidado também
com o olho, né? Então deve usar o óculos de sol direto. Tudo isso Muito gasta. gasto. Guarda-chuva, guarda-sol, tudo, né? Roupa especial. O que ela cita é o fato assim, se o governo não apoia isso daí, Isso. se não vê o uso do protetor solar como remédio e se não disponibiliza gratuitamente nos postinhos de saúde de cada Não cidade. ajuda, né? Olha, existem projetos de lei em vários estados com relação a isso, tá? Inclusive o meu blog serviu de inspiração para o primeiro projeto de lei aqui do estado de São Paulo, que eu redigi junto com o deputado Carlos Gianazzi, que, se aprovado esse projeto, os albinos daqui do estado terão garantido a distribuição de protetor solar e óculos. Atualmente, o único estado que garante essa distribuição é a Bahia, porque lá é o único estado onde existe uma organização mesmo de albinos, chama-se a PALBA. Nos demais estados, eu conheço albinos que recebem do estado protetor solar, mas porque eles entraram na justiça e aí, através de liminares e tal, eles conseguiram. Mas eu acho que deveria haver uma lei para que a pessoa nem precisasse fazer isso. Você não precisa ter esse trabalho todo porque é uma medicação, para nós é uma medicação. Acho que hoje em dia é para todo mundo, porque a camada de ozônio foi para o espaço, literalmente, né? Já está no espaço, ela foi para o espaço. Então, assim, todo mundo pode ter câncer de pele. Eu tenho mais probabilidade de ter do que vocês que têm pigmento, mas então eu tenho que passar protetor solar toda hora, cada 2 horas eu tenho que reaplicar. Então eu acho que assim, os albinos deveriam sim, não só os albinos, o pessoal que tem vitiligo, o pessoal que sofreu queimadura, tem rosácea, há uma série de condições genéticas e condições de saúde que exigiriam o protetor solar toda hora. Só que tem uma galera que não tem grana para comprar. Aí você pergunta, o que acontece com essa galera que não tem grana para comprar o protetor solar? O Kaique, que já foi meu aluno, ele conhece como eu sou irônico, né? A resposta é, eles morrem de câncer de pele. Ô professor, assim, o senhor citou muito bem, eu acho que serve o protetor, e em especial aos albinos, mais do que nunca, é remédio. Sim, mesmo. Mas para todo mundo, ainda mais numa cidade que nós vivemos, necessita-se de protetor solar, protetor labial, né? Porque a incidência de câncer labial também é muito grande. Meu irmão é dentista e estuda muito sobre o câncer bucal, e ele mesmo já deu ideia para algumas pessoas estarem propondo projetos onde disponibilizasse no município protetor solar e labial. Fiz isso aqui em Penápolis e infelizmente não deu certo até agora, mas já entrei com pedido para que fosse disponibilizado, né? Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol, cortador de cana, sabe, os garis, são os coletores, então precisam, né? Sofrem muito, não é verdade? Então a colocação da Cleide realmente é excelente. Eu lembro que uma vez eu sempre ando com o meu bastãozinho de protetor labial, né? Porque eu passo protetor solar, mas não vou ficar passando protetor solar, eu gostei horrível. Então eu passo no lábio o protetor labial. E aí então eu estava no centro da cidade uma vez e tirei lá do bolso, estava andando. Aí tinha um filho, uma criança, 5, 6 anos, com a mãe, e o menininho olhou, mãe, o homem está passando batom. Ô professor, de onde que veio a origem do albinismo, né? O albinismo é mais comum em que tipo de raça? Qual país ou nação que tem mais incidência de albinismo? É no Brasil? É na África? É na Europa? Onde que é, professor? É na África. Existem mais albinos onde existem mais afrodescendentes. Porque o albinismo ele é mais comum entre negros, entre afrodescendentes. Eu, por exemplo, sou de família italiana, então eu sou mais ou menos uma exceção. É assim, olha, albinismo pode existir em qualquer etnia. Existe japonês albino, esquimó albino, índio albino, mas é mais comum entre afrodescendentes. Então, nos lugares onde você tem mais afrodescendentes, a probabilidade de você ter pessoas albinas é maior. Por isso que no Brasil deve ter mais albino, por exemplo, do que no Canadá, né? Se a gente pensar nessa proporção. Só que no Brasil a gente não tem um número de albinos exatos, porque a gente nós não constamos do censo. Então nós somos invisíveis, né? Chamamos tanta atenção na rua, mas somos invisíveis para o resto. Professor, tem pessoas que ainda não aceitam, né, essa maneira, né? Tem bastante gente que acha que preconceito ainda é bastante grande. Com certeza. Tem gente que acha que albinismo é... Uma vez eu fui a um lugar
e a moça, a atendente, eu estava na fila e a atendente perguntou assim para mim, quando chegou a minha vez, o senhor sabe ler? Porque a gente que associa o albinismo a... Só porque você é diferente, acha que você também tem problema mental. Eu não sei o que passa para as pessoas. Com certeza. Aí eu falei para ela, daquela pergunta, você sabe ler? Eu falei em 4 idiomas, qual você quer que eu leia? Nossa! Você respondeu isso? Respondi sorrindo e tal, porque também Isso foi boa. não era motivo de dar uma patada na E a moça, pessoa, mas eu falei em 4 idiomas, qual você prefere que eu leia? Ela, não, eu só queria, sabe assim, ela não tinha muita resposta. Isso. Não tinha muito porquê ela ter feito aquela pergunta pra Isso, mim. exatamente. Porque era uma fila, não era uma fila onde, sei lá, para pedir um benefício social. Nesse tipo de fila, talvez ela deva encontrar pessoas que talvez não saibam ler. Mas não, era uma fila, eu não lembro, era uma coisa de banco. Foi pela aparência. Foi pelo jeito, pela aparência. Porque tem pessoas que têm aquela aparência e no fim não sabem nem falar o português. E eu não estava assim, mais ou menos bem vestido, eu saio às vezes... Tranquilo. E tranquilo, né? Eu falo que às vezes ao invés de ser assaltado, vão me dar esmola. Ô professor, e em cima do que a Cleide falou, né? O que fazer para mudar preconceito? Seja contra o albinismo, seja contra a opção sexual, seja contra raças, esse tipo de coisa. Porque é lamentável, em pleno século XIX, professor, ter esse tipo de coisas ainda, as pessoas olharem para aqueles que são ditos diferentes com menosprezo. Isso daí acho que tem que ser abominado, tem que ser extinto, tem que acabar isso daí. Na visão do senhor, com a experiência que o senhor tem, o senhor que é uma pessoa que conhece outros países, o senhor que é uma pessoa super culta, inteligente, o que o senhor acha, qual o propósito o senhor daria para que nós pudéssemos ajudar nessa transformação do preconceito? Olha, eu acho que o grande passo está no sentido de você fazer campanhas educativas e as pessoas que são as ditas diferentes, que essas pessoas elas deem um passo à frente e mostrem para as pessoas, para as outras, para todo mundo, do que elas são capazes de fazer. Porque assim, às vezes a gente tem preconceito porque a gente não conhece, né, a realidade da outra pessoa. A gente tem medo, a gente acha que ela não é capaz. Então eu acho que assim, o contato, né, que você tem com as diferenças sempre é enriquecedor. Então eu acho legal, hoje em dia a gente vê na televisão que tem na novela a personagem que tem síndrome de Down, aí o outro personagem que é gay. Eu acho legal porque você vai quebrando um pouco esses preconceitos. Não, olha, esse cara ele tem um gosto sexual diferente do meu, mas ele tem os mesmos problemas que eu tenho. O que importa com quem ele dorme? Ou esse cara não tem pigmento, mas ele tem que pagar as contas dele no fim do mês da mesma forma que eu tenho. E para você perceber também diferença, né? Porque, por exemplo, uma vez eu fui ao banco, mentira, eu assisti no YouTube um documentário sobre anões. Nanismo. E aí tudo bem, né? Estava assistindo o documentário, não me lembro o nome, depois eu até posto no Facebook se alguém quiser, mas está no meu blog também. Aí eu estava vendo as entrevistas lá com os anões e aí um deles falou assim, o nosso grande problema é operar caixa eletrônico. Aí, porque a gente não sabe, você às vezes não para pensar nisso. Aí eu pensei, poxa, se o cara tem, por exemplo, 50 centímetros de altura, deve ser horrível você operar um caixa com eletrônico. certeza, né? Então eu acho legal, assim, quanto mais contato a gente tem com as pessoas, com todo mundo, né? Com gente negra, com gente de qualquer tipo, você começa a conviver melhor. Então eu acho que um dos caminhos para tentar diminuir preconceito é campanha educacional. Tirar os defeitos, só ver a qualidade da pessoa, né? E misturar, eu acho mistureba, eu acho. Mas o nosso Brasil, o senhor sente esse preconceito nas ruas, professor? Porque o nosso Brasil é muito miscigenado, é uma mistura de raças muito grande. Então, assim, já acontece no dia a dia isso que o senhor está propondo. O senhor percebe que ainda, mesmo assim, existe um preconceito em cima de um caso específico do albino? Tem sim. A gente... E como o senhor consegue ter essa percepção de que o senhor está sofrendo um preconceito? A pessoa fala ou ela demonstra por atos? Às vezes pelo jeito que fala isso, às vezes pelo jeito que fala com a gente. Como eu moro aqui em Penápolis há muitos anos e aqui o senhor é idolatrado, né? Tem um nível educacional bom, então geralmente não sinto mais. Mas assim, quando eu era mais jovem, eu sofria muito bullying, né? Então você percebe que tem preconceito porque as pessoas xingam você. Assim como você percebe que essa pessoa é gordinha, as pessoas xingam.
Se a pessoa é negra, as pessoas xingam. Então, o preconceito, ele, às vezes, ele está bem na cara mesmo, que as pessoas são agredidas, né? Verbalmente. Ah, seu baleia, uma criança é chamada assim, isso é preconceito, né? Então a gente precisa campanha nacional. Qual é a quantidade de albinos hoje no país? Não Ou sei. como que mede essa quantidade? Tem algum dados ou de alguma forma que possa fazer uma percepção assim, aproximada de quantos teriam? É o seguinte, como nós não somos recenseados, né, como no censo não há uma pergunta específica, nunca houve, para saber quanto nós somos, e seria bom que tivesse pelo menos um censo em que nós fôssemos incluídos, para você ter um número exato ou aproximado, inclusive para pensar em políticas públicas, né, de saúde, sabendo quantos tem. Então, mas nós não temos, então nós não sabemos. Aqui no Brasil trabalha-se com uma estimativa, geralmente eles trabalham com uma estimativa europeia e norte-americana, que dá conta de que para cada 17 mil pessoas exista um albino. Essa é a estatística que se trabalha no Brasil. Só que como aqui tem mais afrodescendentes do que na Europa e nos Estados Unidos, provavelmente, aqui esse número provavelmente deva ser diferente. Deva ter um pouquinho mais de albino do que... Em Penápolis especificamente, professor Robert, tem algum outro albino além do senhor? O senhor tem conhecimento? Não que eu conheça, não conheço nenhum. Em Birigui, que é o trabalho lá agora, eu sei que tem um menininho, Jefferson, que até me apresentaram, me disseram que há mais um ou outro, mas aqui em Penápolis eu desconheço. Certo. Se houver um, vocês me Professor, apresentam. como que foi o debate no programa do show, a participação sua na novela? Te ajudou muito? Bastante, assim, eu consegui isso porque o blog fez sucesso, né? Eu trabalhei muito em cima de propaganda, marketing e tal, e eu mandei e-mail para dezenas e dezenas, imagina, mandei milhares de e-mails. Depois eu posso até contar isso, como que eu fiz para o blog ter, assim, ser conhecido. Aí, até que, sim, culminou com a chamada para esses dois programas, né? Para a novela e depois para o jogo. Eu fiz mais ou menos... Vamos partir do início, então. Tá. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar de onde que veio essa sensibilidade, de onde o senhor sentiu essa vontade em criar o blog. E ao criar o blog, que é o Albino Incoerente, onde todos podem acessar e acompanhar essa luta maravilhosa que o professor Roberto, né, conhecido pela gente carinhosamente por Robert, desenvolve. Então, assim, professor, de onde que surgiu esse instinto de estar criando o blog? E por que o senhor acha que o blog Albino Incoerente fez tanto sucesso que abriu as portas para o senhor, como já foi dito muito bem pela Cleide, no Jô Soares, na novela da Globo, Viver a Vida? Olha, eu criei o blog no dia 1º de fevereiro de 2009. Certo. Data de... Então, nós temos 3 anos de trabalho. E eu quis criar um blog que fosse, ao mesmo tempo, tratasse de um tema sério, que é o albinismo, mas que ele fosse leve, divertido. Por isso que eu dei o nome de Albino Incoerente, né? Incoerente é aquilo que não tem sentido, que não tem lógica. E é um nome que chama a atenção. Todo mundo, inclusive, pergunta por que chama. Agradável, né? Agradável e desperta a curiosidade. Quer dizer, quando você vai... Porque desde que eu criei o blog, em 2009, a minha ideia era atingir o maior número de pessoas possível. Eu falei, eu não vou ficar criando um blog para ficar para meia dúzia de pessoas. Eu falei, eu quero criar um blog para bombar, dentro do possível, né? Certo. E aí, então, eu criei o blog em 2009, postando coisas sobre albinismo, mas eu posto também sobre deficiências de forma geral, mas também sobre cinema, música, TV, coisas que eu escrevo, né, sobre cinema, música, TV, porque eu falei, eu não quero um blog também só sobre albinismo, porque eu quero que o máximo de gente leia. Eu não quero só, o mundo não é só albino, né, o mundo é de gente não albina também. Eu tenho até sessão de culinária lá no blog. Olha que bacana. Sábado, chama Professor, Albino como Novo. acessar? Que a pessoa se quiser. www.albinoincoerente, tudo junto, né, albinoincoerente.com. Assim. É facinho. E aí então eu criei em 2009 e comecei a mandar e-mail para todo mundo. Lembra no começo do programa eu falei que você precisa trabalhar. Então assim, eu sentava no meu quarto e a internet é legal, mas tem que saber um pouco usar. Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu digitei lá, Jornais do Brasil. Aí eu achei um site, achei guia de mídia, não sei, que tem assim, sites e e-mails de jornalzinho do interior do Acre, de todos os estados. Aí o que eu fiz? Eu botei aqui nos favoritos e cada dia eu compus uma mensagem padrão
E eu entrava site por site, blog por blog, e mandava mensagem lá. E aí eu fiz isso com revista, fiz isso com sindicatos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de todos os estados. Eu passei meses mandando e-mail, meses. Mas os resultados foram começando a aparecer mais ou menos rapidamente. Eu criei no dia 1º de fevereiro, no dia 17 de fevereiro, a Folha de São Paulo já tinha publicado um artigo sobre o meu blog. Depois, em junho ou julho, aí eu saí numa edição grandona, mas na Folha, com foto, com tudo. Mas é por quê? Porque eu fui atrás, eu ralei, mandei e-mail para embaixada do Brasil, tudo quanto é lugar, embaixada de tudo quanto é lugar no Brasil. Eu falei, alguém vai ler. Universidades, TVs. E aí, então, o negócio foi saindo em todos os lugares. Começou a aparecer em revista, começou a aparecer em jornal, mas porque eu dei um trampo, né? Se eu não tivesse dado um trampo... Quero pedir então novamente para que os nossos produtores possam colocar na tela o endereço, já estava, né, enquanto o professor Roberto falava, que é o www.albinoincoerente.com. Acessem este blog, passe para os amigos, realmente é muito bom. Já entrei várias vezes, sou até suspeito porque tenho uma admiração grande pelo professor Robert, que realmente tem uma cultura, tem uma garra de vencer, de aprender muito grande, que serve de exemplo para todos nós, como vocês podem perceber nessa entrevista, que está sendo um papo muito agradável, muito gostoso e muito interessante para todo mundo. Professor, o blog, né, Albino Incoerente, tem hoje quantos acessos em média ao mês? É o único blog que está hoje atualizado no Brasil ou não? Fala um pouquinho desses detalhes do blog, né, dos acessos, da procura que o senhor tem sentido e se ele realmente é o único atualizado ou não. Quando eu criei o blog, antes de eu criar o blog, eu fiz uma pesquisa no Google para ver se havia outro. E havia um que chama-se Albinos do Meu Brasil, mas eles criaram, acho que em 2006, 2007, mas morreu, assim, eles nunca atualizaram. Acho que tem algumas postagens, depois eles nunca mais atualizaram. Aí quando eu criei o meu e fiz toda essa marketing que eu disse que fiz, aí o meu blog bombou. Modéstia à parte, isso, na verdade eu tenho orgulho disso. Depois do meu, alguns outros surgiram. Então tem um blog que chama Albinos do Meu Nordeste. Ontem mesmo eu coloquei no meu blog de um blog novo que surgiu, que chama Albinismo em Detalhe. Então algumas pessoas depois criaram alguns inspirados pelo meu trabalho. Isso me deixa muito, muito feliz, muito orgulhoso e tal. E eles são, pelo que eu consigo pesquisar dos outros blogs, eles são atualizados dentro do possível, e é bom porque aí você cria uma rede, né, maior. Mas o meu blog, porque eu puxo tudo, assim, todas as coisas que eu acho sobre o assunto, eu tento colocar lá, até porque eu tenho também como objetivo, sempre tive como objetivo, tornar o blog uma fonte de pesquisa. Então, para quem quer pesquisar sobre esse assunto, tudo que eu posso encontrar, eu coloco lá, até como arquivo. Então, eu tenho mais ou menos, em média, uma média de 120 acessos por dia. Às vezes eu tenho 300, às vezes eu tenho 90, mas a média é 120 por dia. Mas é muita gente, vai dar umas 3.600, 3.800 pessoas por mês. É bastante gente. É muita gente. Se pensar em um ano dá 38 mil pessoas, 40 mil pessoas, que é quase o tamanho da nossa cidade. Né? Para um blog que tem um assunto sério, não é apelativo. Não, eu não né? tenho nada de Big Brother lá, nada contra, tá? Mas eu não posso colocar porque não faz parte da minha linha editorial. Eu acho que ele cumpre a função. E aí eu recebo muito e-mail de produtor de TV procurando albino em Brasília para fazer um comercial. E aí eu tenho que acionar a rede. Olha, estão precisando de albinos lá em Brasília. Aconteceu isso há 2 semanas. Então aí é bom porque você tem Facebook, você tem Twitter, a gente tem que usar essas... Monta tudo, né? O professor Cleide, semana retrasada, os amigos de casa já puderam acompanhar, professor. Nós trouxemos aqui um pastor, né, que chama William. É um rapaz novo, de aproximadamente uns 32, 33 anos, que ele administra uma igreja chamada El Shaddai na cidade de Araçatuba, né? E esse William, ele falou um negócio bastante marcante para mim, que o que falta são agentes transformadores para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor para todo mundo. O senhor que lida
diariamente com muitos jovens, agora com esse blog famoso no Brasil inteiro, no mundo, né? Que é o blog Albino Incoerente, o senhor foi um agente transformador, que a partir desse passo inicial que o senhor deu de estimular a criação de blogs, surgiram outros, né? Então o senhor realmente é um agente transformador. O senhor sente falta no seu dia a dia, ao lidar com a juventude, que está faltando novos agentes transformadores na sociedade ou não? Olha, há menos do que eu gostaria que existissem, mas assim, às vezes eu vejo pessoas falando, que a juventude de hoje isso, a juventude de hoje aquilo, meio negativo, né? Então, a primeira coisa que eu falo, eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Eu acho que a juventude de hoje não é pior do que a juventude da minha época. E também não é melhor, eu acho que é outra juventude. Porque eles só ficam ouvindo funk, não sei o quê. Às vezes eu falo, gente, deixa, é o que eles... na minha época eu ouvia bobagem, eu ouvia de tudo. Isso não vai medir, né, a pessoa. Eu vejo bastante gente fazendo trabalho. Aqui, por exemplo, tem a Cojosme, outro dia eles me chamaram para dar uma palestra lá, falar com eles, acho que foi em julho do ano passado, eu não me lembro, um encontro. Que meninada inteligente, ativa, os meninos da Cojosme, né? Não sei se vocês conhecem. Conheço. Agora o Ricardo, que me chamou, Ricardinho Faria, seria um bom entrevistado aqui para vocês. Uma molecada, assim, no bom sentido, tá? Uma molecada que com 45 anos, para mim vocês são tudo molecada. Nossa, nem parece. 45 Te dou 20 anos. Obrigado. Com 45 é tudo molecada. Uma molecada boa, sadia. Lá no Instituto eu tenho também, né? Agora eu falo mais do Instituto porque eu só estou dando aula lá. Então eu acho assim que poderia haver mais, né? Mas eu acho que ainda tem jovem que batalha, que faz as coisas em movimentos sociais. Não tem muitos, né, professor? O que falta é abrir espaço para que a sociedade conheça esses jovens, né? Que possa levantar para a sociedade saber, realmente tem aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão tentando mudar, seja na parte ali da religião, seja na parte do futebol, do esporte, seja na parte da educação. Então, realmente, exatamente, a juventude está realmente atuando bastante, né? É que, infelizmente, a mídia, né, sempre foca aquelas coisas que talvez não seriam corretas, né, para a juventude praticar, mas que eu concordo com o senhor plenamente. Também acho os jovens preparados, tem muitos preparados, acho que os jovens têm muita vontade, têm garra, têm determinação. O que falta para nós jovens? Nós sermos valorizados e nos darmos espaço para nós mostrarmos aquilo que a gente sabe fazer, né, professor? E vocês têm a cabecinha fresquinha ainda, tão jovens. Perfeito. A gente já está começando, eu, né? 45, já estou começando a descer a serra, ainda falta bastante, mas a inteligência é muito, isso é importante. Agora vocês não, vocês estão lá fortes, eu tenho a minha meninada lá no instituto e molecada de 16, 17, 20, parrudões, assim. Eu falo, então, vocês é que agora tem que começar a fazer parte de vocês. Então, para os que estão assistindo, hoje em dia você pode fazer muita coisa, mesmo que seja via internet. É um mundo que dá para você explorar, dá para você conhecer coisas, dá para você fazer coisas, dá para fazer coisa na escola, dá para fazer coisa em tanto lugar. Legal. Professor, eu vou pedir um pouquinho de tempo, porque nós temos que ir para o nosso primeiro intervalo. Tá bom. Pedir para que vocês de casa permaneçam com nós aqui no programa Café com Prosa, no canal 23, e já estamos de volta com o programa Café com Prosa. Baiçu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour. Excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô.
Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA, é assim que se fala. Telefone 3652-5184. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. Se você quer encontrar tradição, evolução e estilo único em óculos para Penápolis e toda a região, você tem que visitar a Ótica Meirelles e a Helena Glass Ótica e Foto. Duas óticas que reúnem numa só cidade designer, bom gosto e estilo. Ótica Meirelles está na Avenida Bento da Cruz, número 339, ou pelo fone 3652-0513. E a Helena Glass Ótica e Foto, na rua Doutor Ramalho Franco, número 255, ou pelo fone 3652-8066. Vá agora mesmo conferir os modernos looks e um novo jeito de ver o mundo. Ótica Meirelles e Helena Glass Ótica e Foto. Aqui você tem tradição, aqui você tem evolução, aqui você tem estilo. Voltamos a apresentar o programa Café com Prosa, recebendo o nosso convidado, o professor Roberto Rilo Píscaro, ele que é professor, doutor, um artista penapolense. Já esteve no programa do Jô Soares, tem um trabalho belíssimo em cima de albinismo, que tem um blog Albino Incoerente, onde é conhecido nacionalmente, tem muitos acessos, como já foi falado. Também a vendedora a Cleide, né? Muito bacana realmente, o programa de hoje está muito agradável. Professor, conta para nós a experiência de estar participando de programas nacionalmente conhecidos, como o caso do programa do Jô, como você participou também do depoimento do Viver a Vida, aquela novela da Globo, já deu entrevista para a Folha de São Paulo, um grande jornal, já deu também comentários, entrevistas lá para a Record. Fala para nós que foi tudo através do blog que abriu essas portas para que o senhor pudesse se manifestar? Tudo através do blog, tudo porque, como a gente havia discutido, eu fiz e ainda faço, hoje com menos intensidade porque eu não tenho tanto tempo, né? Mas eu sempre fiz muito marketing do blog. Onde eu podia mandar mensagem, onde eu posso falar do blog, eu faço e fiz. Quer dizer, como eu disse antes, eu mandei assim, foram milhares mesmo de e-mails e para... eu entrava no blog da Glória Pérez e colocava mensagem lá com o meu blog. E aí, então, assim, um dia isso acabou caindo nos meus ouvidos da Globo, da Record, da Folha, de revistas. O blog já saiu numa revista argentina, já saiu numa rádio portuguesa, enfim. Poxa vida. Os meios, se você faz uma divulgação, você sempre vai encontrar alguém que está atento àquilo lá. Ainda mais em termos de mídia, né? A mídia que é novidade. Com certeza. Então, eu já participei do programa de sábado, enfim, são vários programas. Fui ao Rio de Janeiro, entrevista para a Leda Nagli, no Sem Censura, quer dizer, essas coisas elas vão começando a aparecer e um programa vai abrindo a porta para outra coisa. Só que o negócio eu sempre falo, né? Pô, você apareceu na Globo, mó legal. Eu falo, mas tem que ralar, não é assim tão fácil. Claro. Quando a gente não tem bumbum para mostrar, você tem que ralar. Eu mostraria se me pagasse. Com certeza, né? Se é para defender a causa albina, vamos lá. Se pagar bem, a gente mostra até o bumbum. Mas assim, né, falando mais sério, o convite, esses convites todos apareceram porque eu mandava e-mail e porque o trabalho era sério e porque então aí os produtores acharam que eu tinha algum conteúdo, porque você também tem que ter
algum conteúdo para mostrar. No caso do Jô específico, foi bem interessante, porque uma leitora do blog, porque tem um espaço lá no site da Globo, no site do Jô, há um pedaço onde você sugere pessoas para serem entrevistadas. Eu já tinha me auto-sugerido, porque eu não tenho vergonha de fazer essas coisas. Uma vez eu fui lá umas 2, 3 vezes, eu fui naquele lugar e, olha, eu me sugiro como entrevistado, porque eu tenho um blog assim, assim, assado, mas por algum motivo eles não entraram em contato. Aí um dia, uma leitora do blog, que é daqui de Araçatuba, agora ela mudou para São Paulo, Ana Paula, ela me escreveu falando: professor, olha, eu deixei um recado lá no site do Jô, sugerindo o senhor como entrevistado. Eu mandei de volta, falei: muito obrigado. Dali a uma semana, a produção do Jô me ligou e falando: olha, nós recebemos aqui um e-mail, né, como sugestão para entrevistar você, conhecemos o seu blog. Então, assim, eu fui para o Jô porque uma leitora participou do blog, ela foi lá e fez esse serviço. Pô, que bacana, professor. E aí eles entraram em contato comigo. Então eu sempre falo, se você quer alguma coisa, vai atrás. O máximo que pode acontecer é você não conseguir. Mas como que você vai saber antes de ter tentado? Né? Então pelo menos eu tentei. Vamos lá, eu tinha já deixado no site e iria deixar de novo, eu não ia desistir. Eu ia deixar volta e meia, botar recado lá: ó, eu tenho um blog, minha entrevista. Não rolou comigo, mas rolou com a Ana Paula. O modus que ela, né? Isso. Pro Viver a Vida, eu fui porque eu achei o site e aí tinha lá: envie aqui sua história resumida, tinha um pedaço. Eu vou fuçando na internet, é isso que tem, né? Eu vou lá, fuçando. Aqui tem um lugar que eu posso mandar a minha história. Eu falei: eu vou botar um resumo aqui da minha história, falar que eu tenho um blog, ver o que acontece. Deu certo, eles morderam a isca do Viver a Vida também. Eles ligaram: nós vimos a sua história e tal, que eu deixei telefone para contato. Você está afim de gravar um depoimento para a gente? Eu falei: se eu estou afim, claro que eu estou afim. Isso vai aparecer no mundo todo, né? Era para isso que eu estava mandando o e-mail. Eu queria que o blog fizesse sucesso e que ele fosse conhecido. Então, nesses 2 casos em particular, foi porque eu mandei e-mails. E as experiências foram muito boas, eles tratam a gente muito profissionalmente. Professor, mas hoje o senhor virou uma referência, né, nacional, eu posso citar, como defensor da causa albino, né? O senhor pensa em lançar algum livro contando sobre albinismo, discorrendo sobre essas experiências todas que o senhor viveu? É algo como autoajuda realmente para superar obstáculos? Como o senhor disse, né? O senhor partiu de uma família simples, venceu na vida, é exemplo e agora está se destacando uma causa nobre. Então isso tudo com certeza também deve chamar a atenção das editoras de livros, né? O senhor pensa algum dia em lançar um livro? Já está no forno? Tem alguma novidade a respeito desse tema? Olha, eu tenho uma autobiografia escritíssima, já está pronta, está no meu computador e eu comecei a fazer divulgação dela há um tempo atrás, mandando os originais para editoras, mas eu tive que parar um pouco porque eu comecei o emprego lá no instituto, então passei por um período de adaptação, ainda estou passando por um período de adaptação lá e eu tenho muito serviço, então eu não estou tendo tempo de fazer essa divulgação que é preciso. Até se alguém tiver um contato com alguma editora, eu agradeço que me coloque em contato com ela. Eu tenho já o livro prontinho. Pô, que bacana, professor. Mas isso é uma autobiografia do senhor contando a história. E é algo assim, a respeito, hoje está muito na moda, né, Cleide? Os nossos amigos de casa também sabem disso, que são os livros de autoajuda, né? É como o senhor disse, o senhor superou muitos obstáculos, então o senhor tem como dizer, com experiência própria de vida também, um livro específico de autoajuda. Isso já passou pela cabeça do senhor? O senhor tem vontade de virar um escritor profissional, conciliando com a sua profissão? Passou pela minha cabeça, mas eu ainda não tive tempo de sentar e poder organizar um projeto para fazer isso. Mas são planos que podem acontecer no futuro, mas tem sim. Palestras, professor, se por acaso alguém estiver nos acompanhando neste momento aqui no programa Café com Prosa e queira que o senhor possa dar alguma palestra, né, a respeito de albinismo, eu conheço alguns amigos de outras cidades que também gostariam que o senhor fosse até lá. É possível, o senhor
se disponibiliza, tá indo dar essas palestras? É cobrada essas palestras, não é? Como que o senhor trabalha? Olha, eu já dei palestras, uma palestra em Buenos Aires uma vez. Rapaz, ninguém sabe disso, né? Que legal. Eu fui lá, eu coloquei no blog, tá? Mas eu estava passando férias, na verdade assim, eu ia passar férias, eu adoro Buenos Aires. Então eu fui passar, sei lá, pela 5ª vez eu estava indo visitar a cidade. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar a mandar antes, né, um mês e pouco antes. Eu falei, sabe por quê? Eu vou inundar os jornais, as revistas, as TVs argentinas de e-mails, assim como eu fiz no Brasil. Vou mandar. O máximo que pode acontecer é nada, mas pelo menos eu vou me divertir. Tentou, né? E eu vou me divertir vendo sites, porque daí você fica vendo site e tal. Eu fiz um e-mail lá com o meu espanhol. Eu falo espanhol, eu nunca estudei, mas eu entendo e falo razoável. Dá para me comunicar. Eu não tenho medo de me comunicar em espanhol, mas eu falo com erros, tal, porque eu nunca estudei. Mas beleza, eu não tenho vergonha. Compus um e-mail lá no meu espanhol, pedi para um amigo dar uma revisada no amigo argentino, explicando o blog. Aí um órgão do governo argentino me contatou, INADI, que é o Instituto de Antidiscriminação. Eles têm um órgão lá contra a antidiscriminação, anti-xenofobia e tal. E a moça entrou em contato comigo, olha, recebi teu e-mail, alguém me passou essa mensagem aqui que você distribuiu pelos meios de comunicação argentinos, e se você quiser dar uma palestra aqui, nós te receberemos de braços abertos. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, vamos. Foi em julho, acho que 2010. Tá tudo, eu sempre faço questão de documentar essas coisas no blog, para as pessoas não dizerem que ele está inventando, isso, não sei o que, né? Tem foto, tá tudo lá certinho. Então eu já fui para lá, eu já participei de um evento que chama TEDx, né? TEDx Santos, que é segundo me disseram, esse TED, ele foi criado, acho que sei lá, pelo Bill Gates, pelo um desse pessoal aí americano, justamente nessa ideia de mostrar exemplos de pessoas que deram certo, ou de que podem contribuir com alguma coisa. Então você tem TED acontecendo no mundo todo, Toronto, Nova York, e aí no Brasil, acho que o primeiro que houve foi em Santos. E o organizador lá me chamou, eu fui também em 2000, acho que foi ano passado, tá documentadinho também, dei palestra e tal. Eu faço, sim. Geralmente eu cobro a despesa, né, que eu tenho que ter. Mas agora, se for uma palestra para empresa, por exemplo, já me chamaram para fazer, aí assim, quando é para uma empresa, aí eu peço um cachezinho, porque a empresa ela não faria nada de graça para mim, então eu não acho que eu tenho que fazer de graça para ela. Ô Cleide, você também, sendo penapolense como eu, como professor, como as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é o seu sentimento enquanto penapolense de saber que aqui na nossa cidade, na nossa terra, temos uma pessoa do gabarito do professor, né, doutorado, né, que são poucos demais que são doutores, um grande lutador de uma causa tão óbvia, né, enquanto muitos pensam em si, ele está pensando em todos os seus amigos que também possuem esse mesmo modo diferente de ser, né, que é ser albino. Qual que é o seu sentimento, Cleide, penapolense, saber que tem um grande penapolense na nossa cidade que está tão assolado nesse momento? Para mim é um orgulho. Não estar com uma pessoa maravilhosa, apesar de ser muito inteligente, entendeu? Eu fico orgulhosa. Parabéns, e simples, tá? né, Cleide? E simples, viu? Um orgulho de estar com um artista famoso. Obrigado. Tem gente que acha que eu sou metido. Eu já ouvi muita gente dizer, não, professor, sabe que não cumprimenta na rua e tal. Aí eu falo, gente, eu não enxergo muito na rua, não dá pra cumprimentar, né? Só se eu andar com uma camiseta. Falando no modo do senhor de ser, na época que o senhor deu aula para nós, para mim, para os nossos amigos lá do Botucandário e tal, eu percebi assim, que o senhor era realmente um pouco mais quieto, aparentando ser um pouco tímido, né? Era verídica essa impressão que eu tinha do senhor de certa timidez, e se isso mudou a partir do momento que o senhor criou esse blog e que o senhor adquiriu essa responsabilidade de saber que o senhor tinha que lutar por uma causa tão grande? Uma pergunta complexa, viu? Você faz umas perguntas boas, difíceis de responder. Foi meu aluno, tá vendo? É inteligente. É bom. Assim, eu não sei se eu sou tímido. Eu nunca fico nervoso quando eu entro numa sala de aula, quando eu tenho que falar. Eu adoro aparecer. Na verdade, eu nunca escondo isso de ninguém. Eu adoro aparecer. Acho que um dos motivos pelos quais eu sou professor também. E eu não tenho, sabe, tem gente que às vezes tem um pouco de vergonha de admitir que gosta, né? Eu não, eu amo. Então, se você botar uma câmera, eu vou e gosto de aparecer.
E gosto de aparecer em destaques, não gosto de aparecer no segundo plano, não é muito comigo não. Eu gosto de estar lá. Mas assim, então tem essa parte minha que gosta de aparecer, mas também, claro, tem aquela parte... eu não sou muito o tipo de pessoa de ficar contando piada, de ficar... É uma pessoa reservada. Eu sou um pouco mais reservado. Eu tenho uns amigos americanos, norte-americanos, né? Americanos, todos nós somos. Eu tenho uns amigos norte-americanos, eu fui passear agora, passar as férias nos Estados Unidos para relaxar e pegar um pouco de frio, né? Peguei muito calor, então eu dei uma voadinha para pegar um pouquinho de frio. E aí um americano, um amigo meu norte-americano, me apresentou para um outro, né? E aí eu conversando e tal, e eu sou expansivo, né? Mexo as mãos e tal. E aí ele falou, olha, para padrões brasileiros, o Roberto ele é bastante reservado. Porque ele conhece os brasileiros mais expansivos. Então assim, eu sou um pouco mais na minha, eu gosto de ficar observando e tal. Mas não chega a ser metido. Se vem conversar comigo, eu converso. Professor, e com a família, como tem bastante união, muito amoroso? Eu acho que normalmente, a minha família aqui é pequena, na verdade, né? Nós somos em 2 irmãos e tem poucos sobrinhos e tal. Então é uma família pequena, mas é amorosa dentro do possível. Eu não sou muito do tipo melado, né? Então, eu não sou muito de ficar abraçando, beijando, mas isso é o meu temperamento. Mas eu acho que eu tento ser o mais agradável que eu tenho. Professor, na intimidade, eu vou fazer uma pergunta. Como está o coração, amor? Tá bom, tá bom. Ele tá bem. Porque assim, antigamente eu achava mesmo que ninguém ia me querer, sabe? Eu acho que o importante é a gente trabalhar a autoestima, né? Então eu conheço muitas pessoas que têm autoestima bem destruída. E não são pessoas só albinas, não. Pessoas que aparentemente não deveriam ter motivo para ter autoestima baixa e tem. A gente percebe isso facilmente quando você percebe pessoas que ficam só tendo relacionamento autodestrutivo, não aquele relacionamento com gente que maltrata. Tudo isso é sinal de autoestima danificada, tá? Não sei se você sabe, mas quando você procura gente que te maltrata, e tem gente que só procura gente que fala, eu tenho azar no amor. Sim, mas você tem também que procurar um psicólogo aí, porque se você só procura gente que te maltrata, é porque você também está com problema. A gente tem que procurar. E está dando motivo para acontecer, né? A gente só deixa. As coisas acontecem com a gente muitas vezes porque a gente deixa. Então, quando eu me toquei que eu tinha público, né? Eu fiquei bem mais feliz. Eu não tenho planos de me casar, ter filhos, essa coisa toda. Isso nunca fez parte dos meus planos, mas eu tenho o meu público consumidor. Professor, na questão do biotipo do albino, é só simplesmente o fato físico, que é uma pele mais clara, como o senhor já disse no início do programa, né? E a questão da visão, né? Que é um pouco também debilitada. Sim. A questão física, né? Correr, cansaço ou não, parte, assim, tem alguma modificação por ser albino ou isso nada interfere? Não, em princípio não. Respeitando as limitações que a gente tem em relação ao sol e a baixa visão, não. Eu posso correr, posso fazer o que eu quiser. Desde que eu não tente, por exemplo, participar de um campeonato de tiro ao alvo. Mas aí é porque eu tenho vista baixa. Mas eu também não quero participar de um campeonato de tiro ao alvo. Então, eu falo assim, bom, a gente tem várias maneiras de ser feliz, né? Não existe uma maneira só de ser feliz. Isso vai muito com relação a preconceito também. Às vezes a gente tem preconceito de algumas coisas porque a gente imagina que só o jeito da gente que é o jeito correto. Com certeza. E tem milhões de jeitos diferentes de você ser e de você viver a vida. Então eu não posso ir à praia. Coitado nada, eu não posso ir à praia, mas eu posso ir ao shopping com ar-condicionado. Entre nós eu prefiro, inclusive. Mas eu também posso ir à praia, desde que eu vá à praia de manhãzinha, ou desde que eu vá à praia à noitezinha. Com certeza. Eu não posso participar de um campeonato de tiro ao alvo, como eu falei, não posso ser piloto de avião. Mas será que eu só seria feliz se eu fosse piloto de avião? Não, existem outras formas, eu sou professor e tal. Então não afeta. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, né, com relação à parte física. Por exemplo, como eu não posso tomar sol,
e eu não tenho a melanina, é a melanina que faz a síntese da vitamina D. E é a vitamina D que faz o cálcio. Então eu tenho problema, eu vou ter, né? Já estou tendo problema com o osso. Então certamente eu vou ter, como chama aquilo lá, osteoporose. Eu já estou no portal dela, que eu tenho uma coisa que se chama osteopenia, que é o... Então a pessoa que é albina, ela tem uma predisposição a ter osteoporose. Exato. Então, e sendo mulher, então, deve ser um pouco mais agravado. Isso, então aí, exato. Então aí a pessoa albina tem que procurar fazer reposição hormonal, tem que procurar, acho que certo, ver essa parte do cálcio, enfim, você tem que procurar, como qualquer outra pessoa tem que fazer com determinados outros problemas. O diabético tem que se cuidar X, Y, Z. A pessoa, o homem a partir dos 40 anos, todos, albinos ou não, temos que começar a nos preocupar com câncer de próstata, tem que fazer o famoso exame lá do toque, que os homens tanto fazem piada e tal. Aliás, fazem tanta piada que às vezes eu imagino que devem gostar, porque enfim, quando a pessoa fala muito de uma coisa... Professor, eu fiquei assim um pouco receoso e ansioso, eu queria que você tirasse isso daqui de mim. A questão como você disse, já disse vários detalhes e particularidades que o albino tem que tomar cuidado, né? Osteoporose, cuidado com a pele, com a visão e outras tantas coisas. Existem livros publicados por alguém, médicos, a respeito do albinismo, para que se a pessoa tiver, se é albino e ela quiser saber como ela se trata, existem livros? O senhor sabe algum livro, nome de cabeça, para poder passar para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, professor? No Brasil não tem nada. Um dos motivos pelos quais eu criei o blog é porque não tem nada. Nada. Assim, um ou outro artigo científico, mas é pouco. Na área de humanas não tem nenhum estudo feito com albinos. Você tem lá história, antropologia, né? Eles estudam índios, imigrantes italianos, estudam de tudo. Albino nunca foi estudado. Não tem. Um dado alarmante que acontece no Brasil é que os médicos, eles não sabem, na maioria das vezes, lidar conosco. Porque você tem uma série de coisas que são particulares nossas. Quer dizer, por eu ser albino, eu posso ter problema de osso. Quando o oftalmologista vai fazer a consulta com um albino, ele tem que saber. Aqui em Penápolis a gente tem, todos que eu fui sabem. Mas eu tenho problema de... Sabe aquele exame que você faz para medir a pressão do olho, que vai aquela luzinha, tá quase certo. Para um albino, aquilo é duro de fazer. Aí a gente tem que fazer, mas é complicado. Por quê? Porque a minha reação, quando tem luz vindo no meu olho, minha reação é fechar o olho. Um amigo albino, que entrou em contato comigo pelo blog, ele falou que uma vez ele foi ao oftalmologista, acho que em São Paulo, não sei, era para perícia. Ele quer se aposentar porque ele é bem mais comprometido do que eu. Ele tem a visão muito mais baixa. Tem albino que é quase cego, eu não sou quase cego, mas tem albino que é cego. E aí, então ele tinha que fazer o exame de perícia. E o cara, o oftalmologista, foi fazer o exame da pressão. E ele, como albino, ele fechava os olhos. É uma tendência natural que a gente tem. O médico falou para ele, olha, eu vou colocar no relatório que o senhor está se recusando a fazer o exame, o senhor está se recusando a abrir os olhos. Isso é falta de informação, né? O oftalmologista, só que não saca que a gente não consegue abrir os olhos. Então, existe muita falta de informação. No blog, professor Albino Incoerente, as pessoas que mais o questionam são os próprios albinos ou são as pessoas que não são albinos e que têm curiosidades a respeito do tema? Olha, mais não albinos, até porque existem mais não albinos do que albinos, né? Mais são não albinos. Eles querem saber informação sobre o tema, eles querem, às vezes, informações sobre outras coisas, ou querem compartilhar a experiência, dizendo, nossa, como vocês são, assim, superam as coisas. Então eu tenho dos dois tipos, albinos e não albinos. Albinos mandando às vezes histórias e não albinos aí por uma série de motivos. Proposta sentimental tem também. Ô professor, sabe uma curiosidade que acabou de me acontecer, né, Cleide? Um relacionamento, né? Nasceu um filho, certo? Se houver uma relação entre albino com albino,
talvez possa ser uma pergunta assim, ignorando da minha parte, mas é que eu acho que ficou uma curiosidade. Albino com albino, existe a predisposição do filho também nascer albino, ou isso pouco importa, não é regra não? Antes do senhor responder, né, nós temos que ir para um breve intervalo. Só deixei a pergunta, né, para o senhor pensar, e na volta do intervalo, depois o professor Robert então falará sobre essa questão, se albino com albino ao casar tiver um filho, se o filho será albino também ou não. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour. Excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Voltamos então a apresentar o programa Café com Prosa. E a pergunta do bloco anterior foi: se o albino casar com uma albina, se o filho, existe uma grande chance de ser albino também ou não? Pessoal, só lembrando que você pode participar com a gente aqui do programa através do site, né, o www.canal23.com.br, que tem o link do programa. Você pode estar mandando as suas dicas, a sua sugestão, a sua curiosidade a respeito do tema albinismo, certo? E também pelo Facebook, que é programa caféprosa@hotmail.com. Professor, albino com albina casou, gerou filho.
Existe uma predisposição, uma chance grande de o filho nascer albino também ou não? A chance é 100% praticamente, quando os dois são albinos, porque assim, o albinismo ele é transmitido por hereditário, né? É herança genética. Então quem fez o ensino médio, lembra quando a gente estudava genética, que tinha lá os azão, azinho, aquela coisa toda? Então assim, o albinismo é gene recessivo, então a gente é o azinho, né? Nós somos o azinho lá do gene recessivo. Então assim, se você casa e tem esse gene recessivo, se você é um albino e casou com uma outra albina, significa que os dois são azinho. Então aí a chance é 100%. Agora, duas pessoas não albinas, só vai nascer filho albino se os dois tiverem o gene recessivo e se os dois genes recessivos atuarem lá no momento da concepção. Eu não sei como funciona, né? Mas dois albinos vão ter filhos albinos sim. O que pode acontecer é que assim, aos olhos da população geral, albino é tudo igual, né? Mas não, existe albinismo tipo 1, tipo 2, então o que pode acontecer é você nascer com tipos variados de albinismo, mas aí seria muito específico, né, para a gente ficar discutindo. Mas albino com albino vai dar albino. Ô Cleide, você tinha falado a respeito das experiências no exterior, se quer fazer a colocação professor, fica à vontade. Professor, como assim é recebido você aqui do interior, de brasileiro, nos exterior, nos outros países? Bom, a minha experiência é mais nos Estados Unidos e Argentina. Olha, eu falo inglês, modéstia à parte, razoavelmente bem. Eu falo inglês bem. Falo razoavelmente bem por aqui. Até porque o senhor é professor. Eu sou professor de inglês, então eu falo inglês bem e tal. O meu biotipo, ele não é um biotipo que me identifique como brasileiro. Então, quando eu abro a boca nos Estados Unidos, geralmente, claro, eles sabem que eu sou estrangeiro, porque eu falo inglês bem, mas com sotaque. Isso é uma coisa... Só que eles não acham que eu seja brasileiro logo de início. Eles acham que eu seja da Europa, até porque dizem que meu sotaque não parece com o sotaque brasileiro. Então, assim, se eu não falo que eu sou brasileiro, eles não dizem que eu sou brasileiro. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas eu nunca tive nenhum problema de preconceito, de ser parado em alfândega, de ser maltratado. Sempre me tratam muito bem, tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina, que são os lugares que eu mais vou. Na Argentina, inclusive, eles, nas lojas, eles às vezes falam em inglês comigo, né? Eles acham que eu sou turista europeu. Daí eu falo, não, já sou brasileiro e tal, e tento falar em espanhol. Mas nunca... É uma boa recepção. Muito boa recepção. E aí, quando eu falo que eu sou brasileiro, geralmente eles gostam, né? Falam, professor, deixa eu te perguntar, tem muitos amigos por onde você faz essa visita? Tenho bastante amigos. Até por conta da universidade, né? Quando eu estava em São Paulo, você acaba indo para congresso e tal, fazendo mestrado, doutorado. Eu tenho bastantes amigos, sim. Professor, a questão da luta, da causa propriamente dita, né? A defesa do albino. Na Europa, né, ou onde o senhor já passou, é maior do que aqui no nosso país? Lá está assim, mais comumente falado do que aqui no Brasil? Sim, especialmente na Europa. Nos Estados Unidos eles têm uma organização que chama NOAA, que é bem grande. No Canadá eles têm. E assim, pelos relatos que eu escuto, o preconceito lá é um pouco menor do que o daqui. Até por conta de, às vezes, a gente não ser... Tem americano que não entende que eu sou albino, assim. Eles acham que eu sou de Minnesota, que é um estado lá no norte, e onde todo mundo veio da Suécia. Então, é comum quando eu sou lá, eles perguntam, are you from Minnesota? Are you from Minnesota? Né? Você é de Minnesota? Eu falo, não, eu ainda vou para Minnesota, só para ver como que é. Porque eu falei assim, Minnesota deve ser legal para albino, né? Porque todo mundo deve ser branquinho. Então eu não sinto muito problema, não. As coisas que são melhores lá, porque, assim, eu adoro o Brasil, eu não trocaria aqui por lá, até porque eu nunca troquei com 45 anos, né? As coisas são um pouco mais fáceis porque elas são mais organizadas. Então, aproveitar que eu estou em TV Fica à vontade, municipal e que eu estou com um vereador aqui, as calçadas nos Estados Unidos, na Argentina e
fotos, né? Europa, não sei, eu ainda não fui, mas eu vou e aí você me convida, eu volto para contar. Tá. As calçadas dos Estados Unidos e na Argentina, elas são caminháveis. Aqui em Penápolis, as calçadas, no Brasil de forma geral, mas aqui eu moro em Penápolis, eu tenho que reclamar aqui. As calçadas são incaminháveis. Colocando em risco a integridade física. De gente que não enxerga direito. Então você tem comerciante que tem o toldo e amarra o toldo lá na Luiz Osório, isso. Aí coloca o objeto na calçada. E aí ele amarra o toldo no chão, num prego no chão lá. A gente não tem a obrigação, queridão, de tropeçar no seu toldo. Se você tem a loja, mas bate só na minha loja, o problema não é seu, o problema não é meu. Agora, o toldo com aquele, vocês já viram? Eles ficam, você coloca o toldo e tem um fio lá, um negócio. Realmente precisava de uma conscientização, né, por parte de todos nós. E isso é ilegal, porque ele está tirando o passeio, a minha liberdade, eu não tenho a obrigação de enxergar aquilo lá. Aliás, eu já tropecei nesses toldos e fui mal educado depois. Né? Falei assim, você colocou o toldo. Ô, professor, a respeito de projetos, né, para a área do albinismo, você tem algumas ideias, além dessas que você já disse que fez em conjunto com o deputado estadual Carlos Gianazzi, onde você está propondo, né, o deputado está propondo para que sejam disponibilizados os protetores solares e óculos para todos os albinos do estado de São Paulo? Tem algum projeto em âmbito federal sendo discutido para que beneficie todos os albinos do Brasil? Tá. Olha, uma sugestão que eu tenho, isso na verdade entre os albinos, isso é uma polêmica doida, de colocar os albinos na categoria dos deficientes físicos. Porque nós não estamos nessa categoria. Então você fala assim, bom, mas para quê? Que isso, para você desfrutar da lei de cotas em concurso, a gente acaba desfrutando, porque como a maioria de nós tem problema visual, no concurso que eu fiz eu não entrei por cota, deixo claro, não teria problema nenhum de ter entrado, não teria vergonha de falar, mas eu não entrei por cota porque havia uma vaga só, mas eu pedi a prova em tamanho adequado para mim, a letra adequada para mim, é um direito meu, eu pedi, né? Eu acho então que os albinos deveriam ser enquadrados nos deficientes por conta da baixa visão e por conta das deficiências que a gente tem de não poder tomar sol, quer dizer, eu não posso levar e não posso ser tratado da mesma maneira como vocês. E para inserção social também, né? Porque tem direito daí a meia entrada num teatro, num cinema. Porque tem uma galera que é muito pobre, tem albino que não consegue hoje em dia. Além de não conseguir, a pessoa pode ficar deprimida, não sair de casa, né? Isso. Como infelizmente acontece com algumas pessoas que possuem deficiência física, e somando-se a isso tem o fato da questão social que dificulta. Então realmente acho que o apoio do Estado é extremamente importante, necessário para a valorização e inserção social. Concorda, professor? Concordo. Então acho que um passo seria colocar isso aí como deficiência. Outro passo seria garantir, como a gente já falou, a distribuição do produto sem precisar ficar entrando em justiça, quer dizer, que isso fosse uma coisa, entre aspas, natural. Quer dizer, é albino, então você já vai receber o protetor solar, o bloqueador. Ou você precisa de óculos, tem albino que precisa de telelupa, tem gente que enxerga muito mal ou nada. Então aí você precisa para assistir uma TV, tem uns negócios, eu ainda vou lá para São Paulo ver como que é, chama telelupa, diz que é bem legal, assim, você consegue enxergar bastante coisa, mas isso custa caro, né? Não é todo mundo. Verdade. Existe, parece, me disseram outro dia, que você tem um dispositivo, se você tem baixa visão, você consegue comprar isso com uma verba do governo, mas demora entre 6 meses a 2 anos. Nossa, para quem precisa, urgente. Para quem precisa, né? Então, por exemplo, eu como tenho um salário razoável, eu vou lá e posso comprar se eu quiser. Mas... Realmente o senhor falou um ponto importante, colocando talvez na categoria dos deficientes físicos, ajudaria muito, né, na inserção, na valorização. Eu sou fã dessa causa de deficientes físicos, a gente tem lutado, proposto ideias nesse sentido, porque realmente precisa muito avanço ainda. Está acontecendo algumas mudanças, mas o avanço está um pouquinho lento, tem que ser um pouco mais dinâmico realmente para abranger o maior número de pessoas e assim começarem a ter uma vida um pouco mais igualitária, mais digna, né? Ô professor, questão de cultura, o senhor disse no blog do senhor que você coloca música, coloca dicas de teatro, exatamente, cinema, TV. Já teve ou tem aqui no Brasil um artista albino, em termos de banda, em termos de
teatro, de cinema. O senhor sabe citar alguns nomes desses artistas que a gente possa depois pesquisar para conhecer o trabalho dele também? Mais na música, né? Ator e atriz albino é complicado, porque como o nosso biotipo é bem, entre aspas, diferente, certamente eles teriam uma dificuldade para inserção no mercado. Então tem bastante albino no mundo da música. No Brasil, por exemplo, a gente tem o Sivuca, né, que era o sanfoneiro, que faleceu há alguns anos. Tem o Hermeto Pascoal, né? Esses dois, tanto o Sivuca quanto o Hermeto Pascoal, eles não tocam em rádio, mas eles são famosos, sim, no mundo todo, né? São respeitados e tal. E no exterior tem um cantor de reggae, que é o Yellowman. Eu acho que ele está com câncer de pele, parece que eu ouvi dizer. Aí tem os irmãos Winter, que eram guitarristas. Tem um ou outro albino, assim. E será que não seria interessante o senhor levantar essa causa dentro do blog, de abrir espaço para artista albino nas novelas, no cinema? Porque, sem dúvida, por mais que o senhor achou assim, difícil de enquadrar em algum personagem, eu acho que teria que mostrar, né? Mostra-se todas as diferenças, e o albino realmente teria que ter esse espaço para conscientizar, ajudar naquele trabalho de educação que o senhor já citou, né? Sim. Então vamos por duas partes aí. Primeiro, eu vivo falando para o pessoal da Globo botar um albino em alguma novela. Eu falo, ó, gente, vocês porque eu tenho contatos lá. Porque o depoimento já foi feito, mas isso, um personagem diário ali, né? Isso, como eu mantive o contato com vários, os produtores, jornalistas, a gente vive trocando e-mail e tal. Então eu falo, olha, vocês têm personagem cego, com síndrome de Down, com chifre, personagem pink, com rabo. Eu falei, precisa fazer agora um personagem albino. Isso depende do autor da novela, depende de como o diretor da novela percebe, se vocês vão fotografar bem na televisão, enfim. É um caminho que está sendo trabalhado, estudado, e eu estou dando sugestões para isso. No Brasil já houve, provavelmente um dos primeiros países do mundo a acontecer isso. A gente já teve um filme feito para TV, cujo protagonista era albino e interpretado por um autor albino. Como chamava? Chama Andaluz. Andaluz. O diretor chama Guilherme Mota. Ele entrou em contato comigo e via blog que eu indiquei para ele, o ator principal. O Guilherme veio até aqui dar uma palestra o ano passado, e foi para Birigui também. Foi o primeiro, ele passou na TV Cultura há algum tempo. Eu tenho a cópia em DVD que ele me emprestou, ele me deu, eu posso disponibilizar para quem quiser. É o primeiro filme, acho que provavelmente no mundo, em termos de televisão, que tem um personagem albino. Porque se fala assim, personagem albino, por exemplo, tem no Código da Vinci, tem o Silas. Mas geralmente quando albino aparece em filme, ele não é interpretado por albino, é um ator que fica pintado. Isso. E geralmente a gente é vilão, a gente é malvado, ou tem superpoderes. Nunca é uma pessoa normal, real, né? Exato. E o Andaluz, esse filme, ele teve essa preocupação, o diretor. É um albino que puxa carroça, lá em São Paulo ele cata latinha, mas no final das contas ele acaba sendo o herói da história do filme, né? Então, nesse âmbito, o Brasil já deu um passo bom. Eu tenho orgulho de ter participado, né, da produção e ter ajudado no elenco e tal. Mas a gente, como você falou, a gente precisa de mais. Com certeza. E eu estou insistindo. Eu tenho menos tempo agora de trabalhar com o blog, do que eu tinha antes. Mas eu sempre que eu posso, eu dou uma cutucada nos produtores. E por que o senhor escolheu fazer doutorado na área de dramaturgia e não assim especificamente na parte de letras, que foi onde o senhor se graduou aqui na nossa fundação, na UFUNEP? Com muito orgulho, diga-se de passagem. Perfeito. Eu me graduei aqui, uma ótima faculdade, né? Assim, eu ensino inglês, mas eu nunca quis estudar linguística, né? O funcionamento da língua como objeto de estudo para uma dissertação e tese. Eu prefiro literatura. Então aí eu fui, no caso, para literatura dramática, né? Para textos teatrais. Uma questão de pessoal mesmo. Perfeito. Eu prefiro literatura a estudar mecanismo de funcionamento da língua. Professor, gostaria que você pudesse deixar uma mensagem
de autoajuda, né? Uma mensagem que narrasse resumidamente a sua vida e todas as dificuldades que você passou, onde que você tirava forças para superar os obstáculos, como o senhor aprendeu a conviver tão bem e se destacar na sociedade, possuindo uma diferença que é sendo albino, né? Ou como é que o senhor conseguiu adquirir esse respeito que hoje o senhor tem perante toda a sociedade penopolense, hoje no estado de São Paulo, no Brasil, até no mundo, como o senhor já disse, foi convidado. Sabe, dá uma mensagem de autoajuda, professor, para todas as pessoas que possuem algum tipo de diferença e que deixasse claro para os demais que não possuam essas diferenças, que possam respeitar aqueles que possuem. Olha, eu acho que a primeira coisa para quem tem a diferença, que sente isso, é ir à luta, né? É se colocar. Então eu dou como exemplo o seguinte: quando eu era criança e adolescente, as pessoas viviam mexendo comigo, né? Vovó, não sei o que, não sei o que. Era assim. Então eu não gostava, claro, não gostava. Ninguém gosta, isso faz mal, né? Então, aí, hoje em dia que eu analiso, né? Assim, na época eu não... Mas assim, quando as pessoas mexem com você, quando elas te humilham, quando elas chamam você de alguma coisa, elas estão colocando você no centro das atenções, né? Se eu vejo algum gordinho e falo, ô baleia, eu estou chamando... Todo mundo olha isso para ele. Eu estou chamando a atenção. Então, quando você deixa... O que eu fiz? No meu caso, eu deixei, assim, eu fui para o centro. Ao invés de deixar que as pessoas me colocassem no centro, eu fui fazer teatro quando eu era adolescente, fazia umas peças aqui. Em Penápolis tem uma grande história de teatro, né? de uma cultura de peças de teatro. Aí tem a Ruth Viana, o pessoal Clara, a Dona Clara, todo o pessoal que um dia você vai ter que trazer aqui para falar sobre essa coisa, dessa tradição de teatro em Penápolis. Muita gente começou aí. Eu comecei a fazer teatro amador com esse pessoal, com esses professores, sabe? E isso me levou para o palco, né? Literalmente. Então aí eu uso isso como uma metáfora, né? Ou seja, teve um momento na minha vida em que eu parei de deixar as pessoas me colocarem no centro. Eu fui porque eu quis ir. É mais ou menos como se dissesse assim, você está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, você está chamando a atenção para o meu lado? Beleza, então agora eu quero a atenção toda para mim. Pum. Aí eu fui fazer teatro, aí eu fui ser professor, porque você tem a atenção. Mas o senhor se apegou a quê, professor? Porque ele te sabe que a partir do momento que, se você está numa roda de amigos, né? E 20 pessoas e 19 começa a gozar em você, tirar sarro, coisas do tipo, a gente fica um pouco chateado, fica um pouco reprimido, deprimido também, né? Como superar isso? É a mensagem que eu acho que seria interessante passar da sua experiência de vida, para que as pessoas que hoje estão passando por uma certa dificuldade, seja por diferença, ou seja algum motivo, mas ela está precisando de uma luz no fim do túnel para se reerguer, né? Onde que o senhor tirou força? Onde o senhor buscou esse apoio para poder se levar ao centro? Que é um exemplo. Eu tinha uma família que gostava de mim, eu tinha e sempre tive amigos que gostaram de mim, e eu sempre gostei muito de mim. Eu acho que a força que vem é da gente. Quer dizer, eu queria melhorar de vida, eu queria sair daquela situação que eu estava, né? Eu queria que as pessoas me respeitassem. Eu não queria ter que passar o tempo inteiro me escondendo das outras pessoas para elas não ficarem zombando de mim. Nada disso, eu queria viver minha vida. Eu ia para baile, para festa, eu zoava, como hoje em dia vocês usam esse termo. Na minha época eu não lembro como que a gente falava. Mas eu saía por aí, para balada e tal. Eu tirava força de mim mesmo, quer dizer, eu não quero que aconteça isso. E é aquela história, né? Eu precisava também, eu sabia que eu não tinha... Você tem que ter uma dose de realidade, né? Uma dose de realismo. Em inglês tem a expressão reality check. Você tem que ter essa dose de realismo. Eu não tinha pai e mãe que fossem me deixar uma herança. Eu sabia que eu ia ter que trabalhar. E meu sustento viria daí. Tem uma hora que você tem que botar o pé no chão. Fião, se eu não fizer a minha parte, não vai ter ninguém que me sustente. Então eu tive que estudar, eu tive que batalhar para eu poder depois sobreviver. A força veio de mim mesmo. Você tem que achar de onde está essa força. Ou na pessoa que você ama, ou na família, ou no objetivo que você coloca para você. Tá, eu quero ser doutor pela USP, ou eu quero comprar um carro, ou eu quero arranjar uma namorada. Estabeleça um objetivo
e vai à luta. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Não é fácil, mas é possível. Olha quanta gente que consegue. Ué, não tem o Solonei Rocha. Solonei Rocha é um coletor, né, que se destacou, ganhou agora, né, o PAN. Ele era coletor de material reciclável, o nome no moderno para lixeiro. Né? Na minha época falava lixeiro, nada contra, tá? Isso é verdade. E ele conseguiu. Uma grande pessoa, se superou, né? Então, hoje também é um ídolo aí. Ele conseguiu, quer dizer, da onde que ele tirou força? Ele deve ter tirado força dele mesmo, quer dizer, eu tenho que... Aí você vê gente, porque eu estou deprimida, eu entendo, é uma doença, existe a pessoa deprimida e tal. Isso é patológico, né? Mas tem muita gente que às vezes cria cavalo, lá cria tempestade em copo d'água também. Professor, você acha que o fato, assim, o senhor, como eu já disse, é um agente transformador. O Solonei também é um agente transformador, muito bem citado pelo senhor. Temos o caso de um menino em Penápolis, que é o Thiago Teixeira, que hoje já foi convocado para a seleção brasileira de natação, superou as dificuldades. Sim, jogador de São Paulo, parece. Temos o Mateuzinho no Corinthians, temos também o Caputo no futsal, a Sabrina Sato no mundo artístico. Enfim, tudo são pessoas que estão em destaque, que estão servindo de exemplo, que com certeza superaram muitos obstáculos para conseguir o sucesso. Né? Só que o senhor acha que assim, pessoas como vocês, que hoje são exemplos, né, pela superação, por terem alcançado um sucesso em cima de cada área de vocês, falta reconhecimento, falta, assim, por exemplo, um reconhecimento mesmo público e para que estimule novos agentes transformadores surgirem? Eu acho que deve haver... eu acho que a gente deve lutar muito para que nós tenhamos um sistema educacional melhor, né? Para que dentro das escolas e das organizações educacionais essas pessoas possam ter ser mais idolatrados, né? Um pouco mais de incentivo para que você faça coisas. Às vezes eu sinto que às vezes eu sinto o jovem um pouco com falta de motivação. Infelizmente, porque às vezes ele não vê muito futuro. Às vezes alguns alunos falam assim para mim: professor, mas por que eu vou trabalhar tanto se depois o fulano vai roubar, ou se o fulano que é isso vai conseguir um cargo tal? Eu falo, olha, a gente tem que fazer as coisas pela gente. Se o fulano lá rouba e se ele consegue o dinheiro todo que ele conseguiu porque ele roubou, não significa que você precise fazer a mesma coisa. Você não precisa ser... Por exemplo, o senhor, né? Todos esses exemplos já foram citados, né? Poderia, sabe fazer o que? Uma proposta de projeto? Espalhar outdoor na cidade, né? Nós estamos hoje próximos à Copa do Mundo e Olimpíadas do nosso país, né, professor? Pega esses casos que foram citados agora, o Mateuzinho, o Caputo, na parte esportiva, o senhor na parte, enquanto de luta de uma causa nobre que é o albinismo, a Sabrina Sato no mundo artístico. Fazer um outdoor e mostrar, são pessoas e tantos outros que estão se destacando em cada sua área. Mostrar que Penápolis tem pessoas brilhantes, ótimas, maravilhosas, para que a gente contraponha essa parte da mídia que quer mostrar só o lado ruim. Para mostrar para o jovem, se esforce, se lute bastante, que vale a pena. Aí você vai falar, por que vale a pena? Vale a pena por causa disso daqui. Aí você mostra o exemplo, o Robert, o Sabrinho, outros tantos que venceram, e muitos que já venceram na cidade, só que não são reconhecidos. Não tem o espingarda no basquete que deu tanta aula, né? Para pessoas carentes socialmente. Então assim, precisa mais, professor, de um reconhecimento público realmente para se contrapor a isso que você falou. Para a juventude não achar que não tem futuro. Não, tem sim. O futuro aqui é o presente, olha o exemplo. É o exemplo de tudo. Eu acho. A gente não pode, às vezes a pessoa fica muito olhando para o lado negativo das coisas, né? Isso é uma das coisas. Eu sempre tirei, assim, tentar tirar e partir para o lado positivo. Porque o mundo tem isso, tem aquilo. Tá, o mundo tem isso errado e aquilo errado, mas tem isso certo, tem aquilo certo. Acho que a gente tem que também reforçar os pontos bons. Tem coisa boa no mundo, né? Nós somos bons. Vocês estão assistindo aí também, vocês são bons? Isso. Olha que maravilha. Nós somos todos maravilhosos. Então por que o mundo ele tem que ser necessariamente ruim? A gente vai construindo tem tanto exemplo. A gente tem médicos tão bons aqui, você tem professores tão bons aqui. Você tem a dona Emília, foi minha professora de geografia na oitava série.
Quer dizer, olha cada exemplo que a gente tem de... Para quem não sabe, da Emília Niceto, né? Que é. Isso. Ela foi minha professora de 7ª ou 8ª série. Eu aprendi tanta geografia. Quer dizer, você tem mentes muito boas em Penápolis. Perfeito. Em todos os lugares. É o que você falou, é botar, trazer esse pessoal de alguma forma para ser reconhecido e usar como exemplo nas escolas. Ó, e também, né, eu acho que, não sei se estou estourando muito tempo, acho que, mas assim, a gente ter uma noção de que para a gente ser feliz não precisa necessariamente ser rico. Não, é só você ajudar alguém. Isso é tudo, professor, esse é um bom exemplo. Ter a liberdade, né, professor, de viver tranquilo já é felicidade, né? As coisas simples que traz felicidade. Sim, eu falo, tem um bom coração, né? Isso, eu falo, eu recusaria uma fortuna? Não. Claro que não. Mas eu também não vou ficar chorando porque eu não tenho essa fortuna. Entendeu? Verdade. Perfeito. Claro, se você viesse aqui, você quer ganhar na Mega Sena hoje? Eu não sou tonta, não. E não sou São Francisco. Eu gostaria, mas não é porque eu não tenho essa fortuna que eu seja infeliz, muito pelo contrário. Eu vivo com o que eu tenho que fazer as coisas funcionarem com aquilo que eu tenho ao meu redor. Acho que talvez essa seja uma resposta para aquela pergunta que você tinha feito antes. Né? Você apoia em quê para superar? Você apoia no que você tem. Você sempre tem alguma coisa. Perfeito. O negócio é você descobrir qual que é essa coisa e mesmo que essa coisa para você pareça pequena, mas se ela é importante para você, querido, vai à luta. Tá ótimo. Professor, infelizmente, Cleide, professor, nosso tempo está esgotado, né? O pessoal está pedindo para nós encerrarmos. Quero agradecer muito ao professor Robert por todo esse bate-papo maravilhoso. Parabenizá-lo, professor, pela essa luta brilhante que o senhor está tendo com a causa albino, né, no Brasil. Que o senhor continue com esse blog atuante, com um blog atualizado. E que onde o senhor for, leve realmente o nome de Penápolis, como o senhor sempre levou com gargalhadia, e continue essa pessoa maravilhosa. Sou admirador e agradeço até de público por todos os ensinamentos que você me passou, e em seu nome a todos os meus professores, né? Realmente um carinho muito grande por todos. Muito obrigado, professor, e as portas estão abertas para novas oportunidades. Deixo espaço para a consideração final do senhor e da Cleide. Pode falar, professor. Olha, eu agradeço, né, o convite que você me fez. Eu espero que o que eu tenha dito tenha sido de alguma utilidade, de alguma valia, né, para quem assistiu. E eu acho que o último recadinho mesmo é aquele: acredite em você e sem se preocupar muito com o que as pessoas dizem. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? Se a gente for ficar pensando muito no que o vizinho vai pensar e no que fulano vai pensar, você perde muito tempo. Ele vai pensar de qualquer forma o que ele quer pensar. Você não tem controle sobre isso. Então deixa que ele pense e faz o que você quiser fazer. Se você é de uma cidade pequena, isso funciona bem. Às vezes a pessoa, como você consegue sobreviver numa cidade pequena? Eu consigo sobreviver numa cidade pequena assim, fazendo o que eu quero fazer, né? Sem ligar para o que fala. Isso. E vai, e boa. Porque daí você não fica perdendo tempo com os outros, né? Entre aspas, tá? Você foca em você e vai. E aí que você consegue fazer coisa para os outros, né? Se você fica só pensando nos outros por bobagem, não vai rolar. Acho que é isso que tinha. Obrigado, professor. Tá? Cleide, parabéns pelo programa Café com Prosa, adorei a entrevista com o professor. Eu aprendi muita coisa que eu gostaria de aprender, acabei aprendendo hoje, tá? E tudo de bom, tá? Pessoal de casa, muito obrigado então pela atenção de vocês, por estarem acompanhando o programa Café com Prosa. Continue mandando as críticas construtivas, continue mandando os elogios, continue participando e assistindo o programa Café com Prosa aqui no canal 23 TV Star News. Hoje, como eu já disse no início, infelizmente o nosso companheiro Wesley Melli não pôde estar presente por problemas pessoais, mas no próximo ele já estará aqui com a gente novamente. Então, peço a compreensão por este fato. Muito obrigado. Lembre-se sempre, diga não ao preconceito, valorize as pessoas, valorize as amizades, valorize a família, valorize realmente o ambiente que você vive e seja um agente transformador, assim como o professor Robert é um agente transformador na nossa cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. Quero também deixar um abraço para a Vanessa Nogueira, que ontem comentei que estaria com o professor, falou, manda um abraço lá na TV para mim, que eu falei, pode deixar. Então um abraço para Vanessa Nogueira, um abraço também para a tia Lu lá da Moda Morena, que é quem investe a gente em todos os programas. Eu, Wesley, hoje essa camiseta também é da Moda Morena. Muito obrigado a todos vocês lá, tia Lu, Pedro Paro,
por estar prestigiando e ajudando aqui no programa Café com Prosa. E até o próximo programa e tenha uma excelente semana. Muito obrigado por estar prestigiando o nosso programa. Um abraço.